Kim Ung-yong nasceu na Coreia do Sul em um período marcado pela reconstrução do país após a guerra. Desde o início, sua chegada ao mundo parecia comum, mas ninguém imaginava que aquele bebê mudaria a forma como o mundo enxergaria a genialidade humana. Em silêncio, ele observava tudo ao seu redor com uma atenção incomum, como se estivesse absorvendo mais do que qualquer recém-nascido deveria ser capaz. Com apenas 4 meses de vida, Kim surpreendeu sua família ao pronunciar palavras completas. Não eram sons aleatórios ou balbucios infantis, mas tentativas claras de comunicação. Médicos e familiares ficaram perplexos ao perceber que aquele bebê já reconhecia vozes, objetos e significados, algo considerado impossível para sua idade. Enquanto outras crianças ainda engatinhavam, Kim já formava frases simples e demonstrava curiosidade intensa pelo mundo. Ele não apenas repetia palavras, mas compreendia o que dizia. Seus olhos atentos acompanhavam conversas de adultos e, frequentemente, reagia a perguntas como se estivesse realmente participando do diálogo. Aos 5 anos, Kim dominava 5 idiomas diferentes, incluindo coreano, japonês, inglês, alemão e espanhol. Ele aprendia com uma facilidade assustadora, como se sua mente fosse naturalmente programada para absorver estruturas linguísticas complexas. Professores que o avaliavam ficavam sem explicações científicas para aquele fenômeno. Nesse mesmo período, seu interesse se voltou para a matemática. Kim começou a resolver equações avançadas apenas observando livros e cadernos de adultos. Para ele, números não eram obstáculos, mas padrões claros e lógicos. O que parecia impossível para outros era, para ele, um jogo mental natural. Rapidamente, sua habilidade deixou de ser apenas um fenômeno familiar. Educadores, pesquisadores e especialistas passaram a visitar sua casa, tentando compreender como uma criança tão pequena podia possuir uma mente tão avançada. Sem perceber, Kim já estava sendo empurrado para um caminho que mudaria sua vida para sempre. Aos 6 anos, Kim Ung-yong já não era apenas um prodígio local. Seu talento começou a chamar atenção internacional, quando foi convidado para participar de um programa de televisão no Japão. Diante das câmeras, ele resolveu equações complexas ao vivo, com calma e precisão, enquanto adultos assistiam em absoluto silêncio. O impacto foi imediato. Jornais, revistas e cientistas passaram a falar do menino como um fenômeno sem precedentes. Para o público, Kim era um milagre da inteligência humana. Para ele, porém, tudo parecia apenas mais uma tarefa a cumprir, sem compreender totalmente a dimensão do que estava acontecendo. Foi nesse contexto que a NASA tomou conhecimento de sua existência. Impressionados com sua capacidade matemática e lógica, cientistas americanos viram em Kim uma mente rara, capaz de contribuir com pesquisas avançadas. O convite chegou quando ele ainda era apenas uma criança, pequena demais para entender o peso daquela decisão. Aos 8 anos, Kim deixou sua casa, sua cultura e sua infância para ir aos Estados Unidos. O ambiente da NASA era frio, técnico e exigente. Ele passou a conviver com engenheiros, físicos e matemáticos adultos, sendo tratado não como uma criança, mas como uma mente produtiva. Sua rotina era rigorosa. Horas intermináveis de estudos, projetos e pesquisas substituíram brincadeiras e momentos de descanso. Kim executava tudo com excelência, mas por dentro começava a sentir algo que não sabia nomear. Um vazio silencioso, uma ausência de alegria. Enquanto o mundo celebrava o menino gênio da NASA, Kim começava a perceber que sua vida não lhe pertencia. Cada passo era decidido por outros. Cada conquista vinha acompanhada de mais pressão. Sem que ninguém percebesse,
a genialidade estava cobrando um preço alto demais. Aos 10 anos, Kim Ung-yong já era tratado como um cientista completo. Dentro da NASA, sua capacidade impressionava até os pesquisadores mais experientes. Ele participava de projetos complexos, discutia teorias avançadas e entregava resultados que muitos adultos levariam anos para alcançar. O reconhecimento veio rápido. Kim foi promovido ao cargo de cientista sênior, algo impensável para alguém tão jovem. Para o mundo exterior, isso parecia um conto de fadas moderno. Um menino superdotado vivendo entre os maiores cérebros do planeta. Mas por trás das portas dos laboratórios, a realidade era outra. Kim sentia-se isolado. Não tinha amigos da sua idade, não brincava, não errava. Tudo à sua volta girava em torno do desempenho. O fracasso não era uma opção. E a pressão se tornava constante. Aos 14 anos, Kim alcançou mais um feito extraordinário. Defendeu seu doutorado. Enquanto outros adolescentes descobriam o mundo, ele já carregava um título que simbolizava excelência acadêmica absoluta. Os aplausos vieram, mas não trouxeram felicidade. Por dentro, Kim começava a questionar sua própria vida. Ele percebia que nunca havia escolhido aquele caminho. Cada decisão fora tomada por adultos, instituições e expectativas externas. Sua genialidade havia se tornado uma prisão invisível. Foi nesse período que a sensação de esgotamento se tornou impossível de ignorar. Kim não se via mais como uma criança prodígio, mas como uma máquina programada para produzir resultados. O brilho que encantava o mundo escondia um jovem profundamente infeliz. A los 10 años, Kim Ung-yong ya era tratado como un científico completo. Dentro de la NASA, su capacidad impresionaba incluso a los investigadores más experimentados. Participaba en proyectos complejos, discutía teorías avanzadas y entregaba resultados que a muchos adultos les tomaría años alcanzar. El reconocimiento llegó rápido. Kim fue promovido al cargo de científico senior, algo impensable para alguien tan joven. Para el mundo exterior, esto parecía un cuento de hadas moderno. Un niño superdotado viviendo entre los cerebros más brillantes del planeta. Pero, detrás de las puertas de los laboratorios, la realidad era otra. Kim se sentía aislado, no tenía amigos de su edad, no jugaba, no se equivocaba. Todo a su alrededor giraba en torno al rendimiento. El fracaso no era una opción, y la presión se volvía constante. A los 14 años, Kim alcanzó otro logro extraordinario. Defendió su doctorado. Mientras otros adolescentes descubrían el mundo, él ya cargaba con un título que simbolizaba la excelencia académica absoluta. Los aplausos llegaron, pero no trajeron la felicidad. Por dentro, Kim comenzaba a cuestionar su propia vida. Se daba cuenta de que nunca había elegido ese camino. Cada decisión había sido tomada por adultos, instituciones y expectativas externas. Su genialidad se había convertido en una prisión invisible. Fue en ese periodo cuando la sensación de agotamiento se volvió imposible de ignorar. Kim ya no se veía a sí mismo como un niño prodigio, sino como una máquina programada para producir resultados. El brillo que cautivaba al mundo escondía a un joven profundamente infeliz. La rutina en la NASA se volvió asfixiante. Días enteros eran consumidos por cálculos, informes e investigaciones. No había espacio para la curiosidad infantil, el descanso o las elecciones personales. Kim sentía que su vida no le pertenecía. La presión no venía solo del entorno profesional. Los medios de comunicación seguían cada paso del niño genio, y su familia, incluso sin intención, reforzaba la idea de que no podía decepcionar a nadie. Ser excepcional dejó de ser un don, y se convirtió en una obligación. Con el tiempo, Kim comenzó a preguntarse quién era realmente más allá de sus números y títulos.
Nunca había experimentado una vida común. No sabía lo que era estudiar por placer, cometer errores sin consecuencias o simplemente decidir su propio futuro. La angustia creció silenciosamente. A pesar de los elogios y los logros, Kim sentía un vacío profundo. Cuanto más éxito alcanzaba, más distante se sentía de sí mismo. La genialidad, que debería haberlo liberado, lo mantenía prisionero. A los 16 años, Kim tomó una decisión que conmocionó al mundo académico. Decidió abandonar la NASA. No fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia emocional. Por primera vez se eligió a sí mismo. El regreso a Corea del Sur marcó el inicio de una nueva fase. Lejos de los laboratorios estadounidenses y de los focos internacionales, Kim buscaba algo sencillo, pero que nunca había tenido. Una vida que pudiera llamar suya. Con el paso de los años, Kim comenzó a destacar no por su genialidad extrema, sino por su constancia. Sus profesores valoraban su disciplina y su humildad, cualidades poco comunes en alguien con su pasado. A diferencia de su infancia, ahora nadie le exigía ser extraordinario. Esa normalidad, que antes parecía insignificante, se convirtió en un refugio. Kim descubrió que vivir sin expectativas ajenas era un privilegio. Al graduarse como ingeniero civil, Kim sintió orgullo por primera vez sin culpa. No era un logro impuesto ni un récord mundial. Era suyo, construido con decisiones propias. Comenzó a trabajar y más tarde se inclinó por la docencia. Enseñar le permitió compartir conocimiento sin presión, ayudando a otros a aprender sin miedo al error, algo que él nunca tuvo de niño. En el aula, Kim no hablaba de coeficientes intelectuales ni de prodigios. Hablaba de esfuerzo, curiosidad y equilibrio. Para sus estudiantes era un profesor cercano, no una leyenda. Con el tiempo, los medios dejaron de perseguirlo. Su nombre ya no aparecía en titulares, y eso le trajo una paz profunda. Por fin, su vida le pertenecía solo a él. A los 60 años, Kim miró atrás sin resentimiento. Reconoció el dolor de su infancia, pero también entendió que esas experiencias lo llevaron a valorar la libertad por encima del prestigio. Cuando le preguntaban si se arrepentía de haber dejado la NASA, respondía con serenidad: no, porque el éxito sin felicidad, decía, no es éxito, es sacrificio vacío. Kim Il-jong dejó de ser el niño genio para convertirse simplemente en un hombre en paz consigo mismo. Y para él, ese fue su mayor logro. Su historia dejó una lección clara. No todos los caminos brillantes conducen a la felicidad. A veces, el verdadero éxito está en elegir una vida sencilla, auténtica y propia, aunque el mundo no lo entienda.